A Ordem dos Advogados do Brasil, entidade que em outros tempos foi sinônimo de defesa das instituições e do interesse da sociedade como um todo, passou a se portar recentemente como um mero sindicato, um braço a serviço do PT e das esquerdas. E pior que isso, recentemente a Ordem dos Advogados veio se posicionar contra o pacote anticrimes de Sérgio Moro, tecendo severas críticas e dizendo inclusive que era uma licença para matar. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê um like no vídeo e contextualizar um pouquinho a Ordem dos Advogados. O atual presidente da OAB, empossado recentemente no início de 2019, é o senhor Felipe Santa Cruz. Ele é lá do Rio de Janeiro, não sei se ele tem algum parentesco ou não com o Tico, mas aparentemente no aspecto ideológico são quase a mesma encrenca. O que acontece é que a Ordem dos Advogados do Brasil há muito tempo deixou de ser a velha OAB, que defendia as instituições, que defendia a justiça e que estava ali para garantir efetivamente que o judiciário funcionasse. A Ordem dos Advogados hoje parece uma bela funça, um sindicato muito grande, obrigatório, que obriga os advogados como eu a se filiarem naquela encrenca para trabalhar a serviço do PT. E do PT eu digo como esquerda como um todo, porque o que acontece? A Ordem dos Advogados, por muito, ela se afastou dos valores da sociedade. Quem não se lembra, na época do impeachment de Dilma Rousseff, que a OAB dizia que não era motivo para impeachment, ela se afastou do impeachment, ficou silente em todo o processo e apareceu faltando ali 1 ou 2 semanas para a votação. Bom, a Ordem dos Advogados voltou a roubar os holofotes e agora de uma forma infeliz. Ela se posicionou contra o pacote anticrimes de Sérgio Moro. Em síntese, a Ordem disse que o pacote anticrimes é uma licença para matar, uma crítica à legítima defesa que é garantida aos policiais, que quando entram em confrontos com vagabundos, com bandidos, eles poderiam puxar o gatilho com a tranquilidade de não serem presos, de não terem que responder aquele processo muito grande. Garantir a legítima defesa do policial. Assim como lato sensu daria uma interpretação para garantir a legítima defesa da vítima. Algo que acabou sendo mitigado, flexibilizado por diversas jurisprudências e juízes, um tanto quanto progressistas, que acabam por preservar a vida do agressor, do vagabundo, do criminoso, em detrimento da vítima, que é entregue como ovelha para os lobos. E a OAB não parou por aí não, ela teceu severas críticas e eu vou ler para vocês algumas. Vamos lá. A entidade é contra a restrição dos embargos infringentes, recursos para a própria instância, a ampliação dos conceitos de legítima defesa por policiais, isso que eu acabei de falar para vocês, restrição das hipóteses de prescrição, ou seja, a pena demora mais para caducar, tem problemas para caducar a pena, endurecimento de regras para progressão de regime, ou seja, criminoso é posto na rua, como é hoje. Pena maior para o crime de resistência, opor-se à prisão, ou seja, o cara pode ficar se debatendo lá, agredindo o policial, que não tem nenhum problema para a Ordem dos Advogados. Criação do confisco alargado, perda de bem dos criminosos. Pô, o bem do elemento é utilizado para a prática do crime, mas para a OAB isso está errado. O preso, ele usou o bem para o crime, mas ele vai preso e não pode perder o bem. O traficante que está usando o carro ali, ele continua com o carro. Um verdadeiro absurdo. O cara vai para a colônia de férias com a cadeia e ainda não indeniza a vítima e nem perde o bem utilizado. Uma vergonha só a OAB para defender isso. Acordo penal. Confissão de crime para evitar processo. É algo muito parecido com o processo americano, onde a pessoa vai lá e confessa o crime, tem a pena reduzida, não tem gasto para o Estado, diminui bastante e torna célere. Mas para a Ordem não. Eu acho que os advogados estão querendo ali ganhar um cascalho com o processo, né? Bom, e diante de tudo isso, a OAB foi lá e se posicionou veementemente contra o pacote anticrime de Sérgio Moro. Mas a gente vê aí que são medidas que exprimem necessariamente a vontade da população. Eu tenho absoluta certeza que a ampla maioria da população, o cidadão de bem, o trabalhador, ele quer que o policial tenha o direito de puxar o gatilho, com a certeza de que a legítima defesa dele vai ser assegurada. Ele quer que o bandido, uma vez preso, ele não tenha progressão de regime. Hoje o sujeito vai lá, fica preso um pouquinho, logo está na rua, vai pro regime aberto. É uma verdadeira vergonha. O presídio ele serve simplesmente como uma colônia de férias rápida, que o cara passa um pouquinho de tempo ali e logo ele tá na rua, tá delinquindo de novo, colocando o cidadão de bem em risco. Um verdadeiro absurdo, mas para a Ordem dos Advogados não. Para a Ordem dos Advogados está tudo bem. A OAB, a entidade progressista que é, está ali para defender as pautas progressistas, as pautas do PSOL. E aí eu fico pensando, qual é a interferência do presidente da Ordem nessas atitudes que a OAB toma? Porque, sinceramente, um sujeito que inclusive já pediu a cassação do presidente Jair Bolsonaro quando era deputado em 2016, obviamente ele não concorda com o pacote anticrime. E obviamente ele não concorda com a política anticrime que vem sendo implementada. A política anticrime que vem sendo implementada pelo governo. E aí o que ele faz? Utiliza a entidade para
exprimir como se fosse a vontade de todos os advogados, mas eu tenho certeza que aquele advogado trabalhador, aquele advogado trabalhista, aquele advogado civil, aquele advogado que é pai de família, ele não é a favor dessas modificações propostas pela ordem, ou melhor, ele não é a favor dessa atitude da ordem dos advogados. A atitude da OAB ela é uma atitude, inclusive, antidemocrática, porque ela vai lá e se posiciona contra o pacote anticrime que respeita necessariamente a Constituição, respeita a ordem democrática e, mais do que isso, respeita o processo legislativo. O projeto anticrime do Sérgio Moro está sendo proposto para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, e vai ser aprovado ali. Não compete ao OAB dar pitaco. A Ordem dos Advogados do Brasil poderia se preocupar, por exemplo, com os altos custos do judiciário, com o STF comprando camarão escargot, com o STF comprando vinho, com o auxílio moradia que o STF instituiu. Isso a OAB não se posiciona, a OAB fica silente. Ela fica silente aos privilégios e regalias do judiciário, aos juízes que demoram anos para julgar um processo e não julgam. Não, a OAB fica quieta, ela fica muda, fica calada, porque isso não é do interesse político, do interesse ideológico da classe. Mas quando é para ir contra o interesse da sociedade, ir contra o pacote de crime tão bem posto por Sérgio Moro, aí a OAB existe. Aí a OAB surge para criticar. Sinceramente, me dá vergonha ser inscrito na Ordem dos Advogados.